Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro encontro para falar sobre um tema fundamental. O que é educação financeira e por que ninguém ensinou isso na escola? Sabe, é curioso. A gente passa anos e anos aprendendo matemática, história, ciências, um monte de coisa. Mas e sobre dinheiro? Por que essa aula tão essencial para a vida nunca fez parte do currículo? Pois é, essa é a lição mais importante que a gente nunca teve. E é hoje que a gente começa a resolver isso. E essa é a grande questão, né? O sistema todo nos treina para uma coisa: entrar no mercado de trabalho, ter uma profissão, enfim, trabalhar para ganhar um salário. Mas aí, o primeiro pagamento cai na conta. E agora? A sensação para a maioria das pessoas é de estar completamente à deriva, sem a menor ideia do que fazer. É como se faltasse um manual de instruções. Então vamos lá, vamos mergulhar de cabeça nessa lição que faltou. Porque olha, é muito importante entender o seguinte: não saber lidar com dinheiro não é uma falha pessoal, é um problema do sistema, uma lacuna que afeta a vida de todo mundo. E as consequências, elas são gigantes. Estamos falando de estresse, de noites mal dormidas, daquela sensação horrível de estar sempre correndo numa esteira, sabe? Sem nunca sair do lugar. E aí a gente se depara com uma coisa bem doida, o paradoxo que vemos todo dia. De um lado tem gente que ganha super bem, salários altíssimos, mas que vive num mar de dívidas com estresse financeiro que não acaba nunca. E do outro lado, tem gente com uma renda bem mais modesta, mas que de alguma forma consegue construir segurança, consegue ter paz. Ué, como assim? Como é que isso é possível? A resposta está aqui. A grande diferença, o pulo do gato, não é o quanto entra na conta todo mês, é o comportamento. É o que se faz com dinheiro. Educação financeira, no fundo, não tem a ver com o tamanho do salário, mas sim com as decisões, os hábitos, é sobre o conhecimento que a gente aplica na nossa rotina. E olha, essa frase resume tudo de um jeito perfeito. Pensa só, é como se alguém desse a chave de uma Ferrari, mas essa pessoa nunca teve uma aula de direção. Nunca ouviu falar de semáforo, de limite de velocidade, de placa de pare. É um desastre anunciado, né? Com dinheiro, gente, é a mesmíssima coisa. Sem conhecer as regras básicas, a chance de dar ruim é altíssima. Ok, já entendemos o tamanho do problema. Agora vamos focar na solução. Se a educação financeira é essa peça que faltava no quebra-cabeça, então a gente pode pensar nela como o verdadeiro manual de instruções da vida adulta. Aquele que, infelizmente, não veio junto com o diploma da escola. E olha só como a definição é, na verdade, bem simples. Educação financeira não é sobre decorar fórmulas mirabolantes ou virar um gênio da bolsa de valores. Não. É sobre ter consciência. É basicamente entender o fluxo do dinheiro na vida, de onde ele vem, para onde ele vai e, o mais importante de tudo, como tomar as rédeas e fazer escolhas de propósito com ele. E aqui a gente precisa alinhar as expectativas, tá? A ideia não é nenhuma fórmula mágica para ficar rico da noite para o dia. A verdadeira recompensa é muito melhor que isso. É sobre ganhar controle, sabe? Ter clareza para onde se está indo e, finalmente, conquistar a liberdade de poder construir o futuro que se quer, sem estar refém do dinheiro. Beleza, mas como se chega lá na prática? É aqui que entram os 5 pilares. Eles transformam essa ideia de educação financeira em algo concreto. Vamos lá. Planejamento é dar um nome para cada real que entra. Organização é criar um sistema para não se perder no meio do caminho. Consumo consciente é se perguntar: eu realmente preciso disso? Uso responsável do crédito. É fazer o crédito trabalhar a seu favor e não o contrário. E por último, mas talvez o mais importante, a construção da segurança financeira, que é o alicerce de tudo. Certo. Agora vamos à pergunta de 1 milhão. Se isso tudo é tão crucial, por que raios a escola não nos ensinou? A resposta, olha, está lá na origem de como o nosso sistema de ensino foi montado. E a chave da questão é essa. O modelo de educação que a gente conhece foi desenhado lá atrás com um objetivo muito claro: formar bons trabalhadores. Pessoas eficientes que soubessem executar tarefas e fazer a roda da economia girar. Gerenciar a própria vida financeira? Isso simplesmente não estava no roteiro. Não é nenhuma teoria da conspiração, é só um modelo antigo que não se atualizou para a vida de hoje. Beleza, agora que a gente já entendeu o porquê das coisas, vamos para a parte que realmente importa: o como começar. Chegou a hora da gente derrubar aquelas barreiras, aqueles medos que sempre aparecem e que travam muita gente na hora de dar o primeiro passo. Vamos começar com a dúvida número 1, aquela que quase todo mundo tem. A pessoa ouve educação financeira e já imagina o quê? Bolsa de valores, gráficos piscando na tela, um negócio super complicado e arriscado. Será que é só para quem quer investir? A resposta é um gigantesco não. Investir é super importante, claro, mas é tipo o telhado da casa. Antes de pensar no telhado, é preciso construir a fundação, levantar as paredes. Ou seja,
Primeiro, a gente arruma a casa, entende para onde o dinheiro vai, se livra das dívidas, monta uma reserva. A educação financeira de verdade começa com o dinheiro que se tem agora, hoje. Ah, e tem aquela outra vozinha que aparece na cabeça de muita gente, né? Aquele sentimento de, puxa, já passou tanto tempo, já cometi tantos erros, será que para mim já é tarde demais para aprender sobre isso? A verdade, e isso é libertador, é que nunca é tarde. Não existe idade certa ou errada para começar a cuidar melhor do dinheiro. Cada dia é uma nova chance de fazer uma escolha um pouquinho melhor, de ajustar a rota e começar a construir um futuro mais tranquilo. E olha, o que está em jogo aqui é uma transformação de verdade. Esse primeiro passo é o começo de uma jornada. Uma jornada para, primeiro, finalmente entender para onde vai cada centavo. Depois, para se livrar daquele peso enorme das dívidas. Aí, para construir a tão sonhada segurança financeira e só então, lá na frente, investir com confiança e sabendo o que se está fazendo. Então, a pergunta que fica no final é essa. Depois de entender o problema, de enxergar a solução e de ver quais são os primeiros passos, a decisão está nas mãos de cada um. Será que chegou a hora de pegar aquele manual que nunca nos deram na escola e começar a escrever uma nova história com o dinheiro? A jornada começa agora.